Última coisa que eu vou perguntar de xadrez aqui, para também a gente não se alongar tanto. Vocês chegaram a competir brasileiro, sul-americano, acho que o Rafa chegou a falar numa entrevista que disputou com o sul-americano. E quando rolou esse momento que vocês descobriram um pouco, descobriram que tinha uma outra atividade que também contava com trabalho cerebral, trabalho de estratégia, e como que foi abandonar toda essa caminhada que vocês já tinham? Vocês continuaram jogando um pouquinho, pelo menos, ou continuaram competindo? Como é que foi? Ou foi de uma vez para Essa pergunta é bem boa, eu acho, assim, porque eu liguei um pouco, eu tentei conciliar e aí eu não consegui. Mas eu no meu primeiro... Quando eu entrei eu conheci ali o poker em 2010, 2011 eu entrei no Forbet, na época eu era do Forbet. E aí eu tentava ainda conciliar, jogava ainda por Joinville, porque no xadrez você é contratado por cidades para competir os jogos abertos de cada estado, sabe? Então, cheguei a jogar aqui no Paraná também Ponta Grossa, né? Joguei em São Paulo por algumas outras cidades, assim, nos jogos abertos do interior, e sempre jogava por Joinville também. Então eu tentava conciliar com o poker, mas eu fui ficando para trás, porque eu não estava conseguindo mais me dedicar. E aí fiquei me negando a isso, até que eu ia nos torneios, eu ia muito pior. E aí perdi o domingo também de grind, porque sempre pegava no domingo. E aí depois resolvi ficar só por hobby. Continuei fazendo aula em 2018, inclusive eu estava fazendo aula ainda, não desistindo. Mas assim, mais por hobby mesmo. E aí hoje em dia, assim, eu vejo muito menos... O Rafael acompanha até mais, assim, os mundiais que tem, né, amor? Eu gosto de assistir, eu acho muito legal. Mas jogar, assim, jogo brincando no chess.com, que é... Tipo, uns joguinhos de 3 minutos ali, que é um turbinho, Hyper Turbo, um spin and go. É como se fosse um spin and go de xadrez, é isso. Massa. E, aí e não tem dinheiro envolvido, né? Então dá pra jogar ali, se cansou, fecha a tela e acabou, entendeu? Então tem isso, mas... cara, no meu caso, eu jogava xadrez, mas eu já tava meio que parando de competir, assim... em alto nível por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu fiz 18 anos e aí já não tem mais torneios de categoria. Que é onde a gente mais compete quando está na infância, né? Assim que você vê com as pessoas que têm a sua idade. Aí você vai competir no absoluto, meu Deus do céu, ou você realmente é muito bom, ou não para de evoluir, ou senão você realmente não tem chance. E também porque eu comecei a estudar para a faculdade, né? Porque o xadrez não tinha como ser uma profissão a ponto de eu viver financeiramente bem e tudo mais, e aí eu comecei a fazer cursinho, eu comecei a fazer as coisas que eu precisava para crescer, na verdade, né? E eu, assim, eu nunca fui como a maioria, assim, que não sabe o que quer e tudo mais, eu sempre quis ser engenheiro, sabe, assim, a vida inteira, assim, o meu pai é engenheiro, eu ia para obra com ele com 8, 9 anos, eu fazia tudo assim, cara, eu chapiscava, eu rebocava, eu fazia massa, eu carregava cal, eu fazia tudo, eu gostava mesmo, eu pintava, cara, eu fazia tudo, eu aprendi tudo, assim. E no meu colegial, eu passei numa escola técnica de edificações. Então, eu sou técnico em construção civil. Assim. Eu não sou porque eu não fiz o estágio, sabe? Eu tinha que fazer, mas os três anos de colegial, assim, que é do ensino médio, eu acabei. E aí, no período do cursinho, com o começo da faculdade que eu passei, ali o poker entrou realmente muito forte na minha vida, sabe? Em termos de jogar. Nesse período que eu fiz os vestibulares e tem uns 3, 4 meses para você esperar as segundas fases ou esperar você entrar na faculdade, foi um período que eu joguei muito. E foi o período que eu fiquei muito amigo do Crema. Tipo, que a gente se conheceu em um torneio de xadrez, um ano atrás, e, cara, e a gente... tava jogando poker, ele tava se divertindo e começamos a jogar poker junto no áudio, a jogar torneio junto, a debater mão junto, e a ficar, cara, dias e dias seguidos juntos, aprendendo e trocando ideia. Então, o meu começo foi esse, foi uma transição assim de, tipo, o xadrez já era um hobby, sabe? Nunca, ele não chegou a ponto disso, assim, lá ele chegou a ganhar dinheiro efetivamente com xadrez, né? Ela dava aula, ela chegou a ser contratada por algumas cidades e tudo mais, então, em termos de nível, assim, ela é melhor que eu, assim, tipo... É que, na verdade, também no masculino, que tem isso, verdade. Como tem muito mais jogadores, e o nível acaba sendo maior por causa disso também, é muito mais difícil o Rafael, na época, ser contratado por outras cidades para representar, porque teriam pessoas melhores que ele, né? Eles, assim, tipo, o masculino tem muito mais praticantes, exato, e o nível, assim, do alto nível é mais alto que o nível do alto nível do feminino. E aí, o feminino, eles eram poucas mulheres, então, todas as mulheres que se sobressaíssem, elas conseguiam jogar para alguma cidade. Então, por isso que dava para
Pra viver, assim, do xadrez. E é interessante também, tipo, falando do que vocês fazem hoje em dia também, a Fúria tem streamers de xadrez, né? Tem um streamer de Tem um xadrez, streamer de que é xadrez. um dos 14 grandes mestres. Exato. Que é um deles que começou a jogar poker comigo também. Que era eu, o Crema e o Cricor, que é esse grande mestre. E aí, nesse momento, a gente passou por uma encruzilhada, assim, quando a gente foi convidado para participar do Forbet como jogador. O convite veio para mim, para o Crema e para o Cricor. E ele não era gêmeo na época, mas ele já era muito forte no xadrez. E aí, nesse momento, foi tipo aquelas histórias de filme, assim, que você tem uma encruzilhada, Fazer a você escolha. escolhe para que lado você vai. Eu e o Crema fomos para um lado, o Cricor foi para o outro. E assim, a gente é muito amigo hoje, mas nada comparado com a história de vida minha e do Crema, do quanto tipo, as coisas que a gente viveu e tudo mais, né? Mas o Cricor também, ele chegou num patamar, assim, bizarro no xadrez, assim, muito... Os caras são É incrível. um snap de qualquer lado. tipo, no caso pra dele, qualquer lado que vocês viram. cara, assim, ele é um gênio, Ele tem assim. feito umas lives jogando City Goals, assim, ele gosta. Ele gosta muito. Ele faz no BSOP Millions, inclusive. Né? Ele gosta legal. muito, Ele assim. vai, pelo menos, ele Pra você ter ideia vai. como ele é, tipo... Cara, é tipo gênio mesmo, assim. Eu tomo muito cuidado para usar essa palavra, porque é muito fácil de exagerar, né? Sim, No sim. lance, isso aqui é genial, ou esse cara é um gênio. Não, porque tipo, se você falar muito, não é, né? Claro, Porque tem pouquíssimos, né? Mas ele realmente, eu acho que é assim. Ele, quando a gente começou a jogar, tipo, nessa época, ele chegou a ser o melhor do mundo em City Gold de 18 players. Caralho. Ele tinha estrela de diamante no Charscope. Porra, isso é Em difícil termos pra de caralho. jogos, Profit, ROI, assim, era bizarro. Ele jogava lá 30 mesas de City Gold simultânea, fazia aí. Cara, na época não tinha software, não tinha nada, Sim. assim. O que tinha era o ICMizer daquele jeitão, sabe? Eu não... Flopzilla e ser mais ele Puta só. vida. Cara, eu lembro até hoje, cara, quando eu e o Crema, a gente fez uma aula, nossa, mas muito tempo atrás, em 2010, eu acho assim, que a gente queria aprender sobre Donkey Bet. E na época, o Georges Malaquias, que era do Mais EV, ele era conhecido por ser um jogador de cash que tinha uma alta frequência de Donkey Bet. Aí eu falei, caramba, cara, eu quero aprender disso e tal, vamos falar com ele e ver se ele dá uma aula pra gente. Aí ele deu uma aula pra mim e pro Crema. Cara, quando ele abre um programa, a gente olha e fala, que programa aqui? O que é isso? Você coloca o flop e aparece quantos por cento de tudo? Era o Flopzilla. A gente não tinha ideia, nunca tinha visto esse programa e falou assim, que isso, que legal, como é que compra isso? Aí ele, é fácil, tal, aqui tem um código de desconto, e era, cara, sei lá, $15, Sim, $20. sim, era bem barato. E, cara, eu usei isso durante, sei lá, 2 anos da minha vida para entender as coisas, as dinâmicas, o quanto as equidades mudavam. Enfim, era tipo, para você ver como era bizarro, né? Hoje a gente tem um GTO Wizard, uns negócios bizarros que você consegue treinar, ver tudo. É loucura, né? É outro momento, assim, né? Sim.